A gente vive num mundo lotado de informação, né? Chega por todo lado. Mas como é que a gente separa o que é só uma crença pessoal daquilo que é um fato comprovado? Essa é uma pergunta-chave. E é hoje que vamos mergulhar fundo na diferença entre o que a gente acha que sabe e o que a gente de fato sabe. Para começar, vamos direto para um conflito que, define a nossa era, principalmente no mundo digital. A eterna batalha entre opinião e argumento. Olha, pode até parecer uma coisa simples, mas entender essa diferença é crucial. Já parou para pensar por que uma discussão sobre um assunto sério de repente sai completamente dos trilhos? Pois é, a resposta está bem aqui. E aqui está o pulo do gasto. Uma opinião, sabe? É um ponto de vista pessoal. É aquele, eu acho que isso funciona. Simples assim. Agora um argumento? Um argumento é outra história. Ele é mais robusto, mais forte, precisa ter uma base, sabe? Evidências, dados. Ele se parece muito mais com, olha, os testes mostram que funciona. Ou seja, um vem do sentimento, o outro vem dos fatos. E essa diferença toda acaba levando a gente para duas formas de saber, duas maneiras bem diferentes mesmo de enxergar o mundo: o conhecimento popular e o conhecimento científico. Epistemologia. Sei que o nome assusta um pouco, parece complicado, né? Mas pensa nela como se fosse o manual de instruções do próprio conhecimento. É a área que se dedica a investigar aquelas perguntas gigantescas, tipo, como é que a gente sabe o que sabe? O que faz uma informação ser confiável de verdade? É, no fundo, a base de todo o pensamento científico. E olha só o contraste. O saber popular, ele vem da tradição, da cultura, e se valida pela repetição. Sabe aquele ditado de vó que de tanto ouvir a gente acaba acreditando? É isso. Já o saber científico é bem diferente. Ele nasce de um problema, de uma dúvida. E para ser aceito, ele tem que sobreviver a um monte de testes super rigorosos. É por isso, claro, que a confiabilidade dele é muito, mas muito maior. Tá, mas para isso tudo não ficar só na teoria, vamos para um exemplo prático? Um exemplo fascinante que vem lá do nosso sertão, a figura do profeta da chuva. Então, profetas como Titico, eles não olham para a tela de um computador, não usam satélite, nada disso. O trabalho deles é observar a natureza, a barra da lua, o jeito que as abelhas se comportam. Isso é o puro conhecimento empírico em ação. Uma sabedoria que vem da prática, da experiência de vida e que é passada de geração em geração. Esse método do profeta, ele é um exemplo clássico do que a gente chama de raciocínio indutivo. Funciona assim, ele parte de algumas observações bem específicas, tipo, eu estou vendo o sinal X, para chegar numa conclusão geral que é, vai chover. É a mesma lógica de ver, 100 cisnes brancos e sair por aí dizendo que todos os cisnes do mundo são brancos. Faz sentido, é intuitivo, mas e se aparecer um cisne negro, hein? E aí que tá o ponto crucial. Esse saber é super valioso no seu contexto, sem dúvida, mas ele pode ser meio arriscado quando a gente pensa em larga escala. Pensa comigo, dá para basear todo o investimento público na agricultura do sertão só na observação da Barra da Lua? É uma responsabilidade enorme, né? Ok, agora vamos colocar a tradição e a tecnologia lado a lado. Saindo do profeta da chuva, vamos dar uma olhada no método do meteorologista. E aqui, a lógica vira de cabeça para baixo. A ciência moderna usa o que a gente chama de método hipotético dedutivo. E ele não começa com uma observação solta, aleatória, não. Ele começa com um problema, tipo, por que as chuvas aqui são tão irregulares? A pergunta sempre vem antes da resposta. E o processo, é super rigoroso. Primeiro, o problema. Depois, uma hipótese, que é tipo um palpite educado, uma possível explicação. E aí vem a parte mais legal e, para muita gente, a mais estranha, o teste. O objetivo do cientista não é provar que a sua ideia está certa. É exatamente o contrário. A missão dele é tentar, com toda a energia do mundo, provar que a ideia está errada. Só se essa hipótese aguentar firme e resistir a todas as tentativas de ser derrubada é que ela vai ser aceita. E mesmo assim, só provisoriamente. Então, o grande objetivo aqui não é achar a verdade, com V maiúsculo, absoluta e para sempre. A ideia é construir um modelo mais confiável, ou mais provável, que a gente consegue ter naquele momento. É por isso que a previsão do tempo vem em porcentagem, sabe? 80% de chance de chuva. É a ciência sendo honesta, reconhecendo os próprios limites. E é nessa honestidade que está a sua maior força. O que nos leva a uma das ideias talvez mais importantes sobre a ciência. Ela não é uma foto na parede, um ponto final. Ela é um filme, uma jornada. É um processo vivo, que respira e, o mais importante, está sempre se corrigindo.
A gente vê isso o tempo todo. Lembra quando diziam que comer ovo era um perigo para o colesterol? E o café, que era inimigo da concentração? Hoje a história é outra. A ciência evolui, gente. O que é um fato hoje pode ser totalmente reavaliado amanhã se aparecerem novas evidências. E essa capacidade de mudar de ideia, de se corrigir, isso não é fraqueza não, é a maior virtude dela. Então a grande lição é essa. Ciência não é dogma, não é religião. A verdadeira força dela não está em ter todas as respostas na ponta da língua. Pelo contrário, está na busca sem fim por elas e na humildade de admitir que sim, às vezes ela pode estar errada no meio do caminho. Tá, mas e aí? O que tudo isso quer dizer pra gente no nosso dia a dia? Quer dizer que a gente precisa desmistificar essa ideia de quem pode ou não pode fazer ciência. Pensa rápido. Quando alguém fala a palavra cientista, qual é a primeira imagem que vem na cabeça? É quase sempre a mesma, né? Alguém de jaleco branco num laboratório impecável, super longe do mundo real, um gênio meio maluco e solitário. Mas a realidade é muito mais rica, muito mais legal e inclusiva. A ciência é, antes de tudo, uma atividade coletiva. Ela não acontece só nos grandes centros, ela floresce também nas periferias. Ela é feita por mulheres, por pessoas negras, por gente de todo tipo. A ciência é, e tem que ser, para todo mundo e feita por todo mundo. No final das contas, a verdadeira habilidade não é ter todas as respostas prontas. A base do pensamento científico é muito mais simples. É a curiosidade, é a coragem de questionar. É aprender a fazer as perguntas certas e depois ir atrás das evidências com um olhar crítico. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Se a ciência é, na sua essência, a arte de perguntar, talvez a pergunta mais importante não seja o que já se sabe. Talvez seja qual é a nossa próxima pergunta.